Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e a videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse modelo lindo de tapete em crochê. Gente, estou super apaixonada por esse modelo. Eu espero muito que vocês gostem. Mais um modelo fácil, rápido, econômico. Fiz ele aqui com esse bico, gente, ó, o detalhe do ponto picô com a cor branca, mas você pode fazer ele todo de uma cor também. Essa minha peça ficou com a medida de 73 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. Gente, eu utilizei 330 gramas de fio para confeccionar essa peça. O tamanho ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos, mas na videoaula eu explico como fazer para aumentar e diminuir também. Então, gente, já tem videoaula desse modelo com uma base diferente. Aqui eu fiz ele com os square, mas eu também já fiz esse modelo aqui no canal com uma base diferente. Eu vou deixar passando no final do vídeo, vai passar na tela, vocês podem clicar que vai diretamente para outra videoaula também. Vou deixar o link do vídeo também na descrição do vídeo. Então, eu espero muito que vocês gostem desse modelo, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, para confeccionar essa peça, eu vou utilizar o fio número 6 na cor branca. Vou utilizar o fio número 6 na cor rosa pink e vou utilizar o fio número 6 nesse verde mesclado. Vocês podem utilizar as cores da sua preferência. E para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros, tesoura e uma agulha de tapeçaria para remate. Lembrando, gente, que essa peça vocês também podem confeccionar com o fio número 8. Para trabalhar com o fio número 8, utiliza a agulha 4 milímetros. Se você estiver fazendo essa peça e o seu ponto for um ponto apertado, você também pode utilizar a agulha 4 milímetros, usando aqui, ó, o fio número 6. Para iniciar minha peça, eu vou trabalhar com fio na cor pink. Esse aqui é o rosa pink. Eu vou fazer o miolinho do meu square, da minha flor, utilizando essa cor. Então, ó, eu vou segurar aqui o meu fio, vou dar a volta aqui entre esses dois dedos, fazendo dessa forma, ó, formando um E. Seguro aqui novamente. E agora, eu vou puxar, ó, uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Então, eu fiz aqui um círculo mágico. Isabela, não quero trabalhar com círculo mágico. Você pode fazer um cordão com 5 correntinhas e prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz a minha primeira correntinha, 2 e 3. Vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente, que será de separação. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Uma corrente e vou seguir fazendo dessa forma até ter um total de 8 pontos altos, contando com essas 3 correntes iniciais, ó, que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Fiz aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Chegando aqui no final, fiz a minha correntinha. Agora, eu vou pegar esse fio e vou fechar esse meu círculo mágico, ó. Então, eu puxo bem agora esse fio e fica dessa forma. Depois, a gente vai arrematando os fios. Fiz a minha corrente, agora eu conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz aqui, ó, para dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu vou cortar o meu fio porque eu vou fazer a troca de cores. Isabela, não quero trocar de cor. Você vai caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto aqui ao lado. Para ficar com um detalhe na minha peça, eu gosto de fazer esse miolo com uma cor diferente, da mesma cor que eu vou utilizar no tapete. Então, ó, fiz dessa forma. Agora, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui para um intervalo de uma corrente ao lado, só para facilitar a hora do arremate, ó. Ficou dessa forma. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor branca. Peguei aqui o meu fio na cor branca.
Vou vir aqui nesse intervalo de uma corrente e vou prender o meu fio na cor branca, fazendo aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Subo 2 e 3. 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Ó, esses 2 fios, eles ficam juntos, gente. Então, para arrematar, eu faço 2 nozinhos, coloco um pinguinho de cola e o arremate, ele fica mais fácil. Então, agora, ó, venho no mesmo intervalo aqui de uma correntinha. Deixa eu trazer esses fios aqui para o lado, ó. Depois a gente vai arrematar eles. Então, eu venho aqui no intervalo de uma corrente e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Fiz um, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Fiquei agora com um total de 3 pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, laço meu fio, venho no próximo intervalo de uma corrente e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Aqui, ó, contando com as 3 correntes iniciais, que deu a altura de um ponto alto, a gente ficou com um grupinho de 3 pontos. Então, agora, gente, em cada intervalo desse, de uma correntinha, a gente vai fazer um grupinho, ó, de 3 pontos altos, com 2 correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Vai ficando dessa forma. Dei a volta aqui em toda a minha peça. Fiquei agora com um total de 8 grupinhos de 3 pontos altos, todos eles separados por 2 correntinhas. Chegando aqui no final, eu fiz as minhas 2 correntes, agora eu conto 1, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz, ó, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Novamente, ó, eu vou trazer esse fio, gente, até chegar no intervalo de 2 correntinhas, para facilitar aqui a hora do arremate, ó. É opcional, se você preferir fazer de outra forma, vocês podem fazer também. Então, ficou dessa forma. Eu vou cortar aqui um pouco mais desse fio. Ó. Depois a gente vai arrematar esses fios. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor verde. Vocês podem utilizar aí a tonalidade do fio da sua preferência, né? Pode utilizar esse verde mesclado, pode utilizar o verde todo de uma cor. Esse aqui é o mesclado, mas também tem o verde bandeira, né? Vocês podem utilizar aí o verde de sua preferência. Tem o verde limão, também fica super lindo, gente. Vocês podem utilizar aí o material que vocês tiverem na sua casa. Então, aqui, ó, eu vou vir nesse intervalo de 2 correntinhas e vou prender esse meu fio na cor verde, ó, fazendo aqui uma laçadinha. Você também pode prender aqui o fio, gente, fazendo um nozinho, também dá super certo. Fiz a minha primeira laçadinha, que será a minha primeira corrente, ó, faço mais 2 correntinhas. Deu a altura de um ponto alto, fiquei com um total de 3 correntes. Venho no mesmo espaço e vou fazer agora mais 2 pontos altos, ó. Fiz os 2 pontos altos, agora eu faço 2 correntinhas. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo intervalo e vou fazer mais 3 pontos altos agora, ó, sobre o mesmo intervalo de 2 correntinhas. Deixa eu puxar aqui esse fio. Então, agora, gente, ó, formou um leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes, e aqui eu vou fazer apenas um grupinho de 3 pontos altos. Eu não vou trabalhar o leque sobre esse intervalo, ó. 3 pontos altos, 2 correntes. Laço meu fio e agora no próximo espaço eu trabalho um leque. Então, essa será a nossa repetição, ó. 3 pontos altos, 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos.
duas correntes e vou seguir fazendo essa repetição, dando a volta em toda a minha peça, ó. A gente vai ficar com um total de 4 leques e 4 grupinhos de 3 pontos altos, porque entre um leque e outro, ó, a gente faz um grupinho de 3 pontos altos. Vamos seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça. Dei a volta aqui em toda a minha peça. Ó, 1, 2, 3, 4 leques e 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 pontos altos, sempre separados por duas correntes. Cheguei aqui no final, fiz as minhas duas correntes, agora eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio, novamente eu vou caminhar, ó, trazendo esse fio aqui para o intervalo de duas correntes. Eu sempre faço isso, gente, porque facilita bastante a hora do arremate, ó. Os dois fios, eles ficam juntos e é mais fácil para arrematar. Então, tá pronto o meu primeiro square. Para fazer a minha peça, eu vou utilizar uma quantidade... Vou pegar aqui os meus outros square que eu já fiz, gente, ó. Vocês vão precisar de 3 square como esse. Então, os meus 2 square, eles já estão aqui prontinhos. E aqui, o terceiro square foi o que eu fiz aqui junto com vocês. Então, vocês vão adiantando aí a sua peça. Quer fazer maior, você vai fazer mais square. Quer fazer menor, com 2 square apenas, você vai seguir a mesma receita. Você só vai mudar a quantidade, gente, de square para fazer a sua peça maior ou menor. Eu vou fazer aqui com 3, vocês podem fazer com 4, com 5. Para fazer maior, faz com mais square e para fazer menor, com menos square. Então, agora, para emendar um square no outro, eu vou pegar o meu fio na cor rosa. Ó, peguei aqui o meu square. Vou vir aqui nesse intervalo de duas correntes dentro do leque, ó, onde tá saindo aqui esse meu fio. E vou prender o meu fio na cor pink, fazendo aqui uma laçadinha. Subo 2 e 3. Fiquei aqui com um total de 3 correntinhas, ó. Para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho agora no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos sobre esse mesmo intervalo de duas correntinhas. Duas correntes novamente, venho no mesmo espaço e aqui, gente, eu vou fazer leque sobre leque. Então, vou fazer, ó, fiz os 3 pontos altos, duas correntes e agora eu vou fazer mais 3 pontos altos, que é para formar aqui o meu leque, para ficar leque sobre leque, ó. Duas correntes de separação. Laço o meu fio, agora eu vou vir aqui no espaço de duas correntinhas. Vou vir no espaço de duas correntes e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio e no próximo intervalo de duas correntes, eu vou trabalhar mais um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes e agora eu vou fazer, ó, sobre esse leque, leque sobre leque. 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho aqui no próximo espaço, ó, e faço... No próximo espaço não, gente, desculpa, no mesmo intervalo, e faço mais 3 pontos altos, que é para formar o leque, no mesmo intervalo de duas correntinhas, ó. Ficando assim. Agora, em cada intervalo desse, ó, de duas correntes, antes de chegar no leque, eu trabalho os grupinhos de 3 pontos altos. Então, agora, entre um leque e outro, a gente vai ter grupinhos de 3
pontos altos. E quando chegar aqui dentro desse leque, a gente faz leque sobre leque. Eu vou trabalhar essa sequência, gente, até chegar aqui, ó. Dentro desse leque, eu vou trabalhar aqui, ó, 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo, eu trabalho o meu grupinho de 3 pontos altos, 2 correntes. Chegando no leque, a gente trabalha leque sobre leque. Então, a gente vai trabalhar agora leque sobre leque até chegar nesse terceiro leque, ó. 2 correntes, laço, venho no mesmo intervalo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos, formando aqui o meu leque. 2 correntes. Agora, sobre essa lateral, eu vou trabalhar apenas grupinhos de 3 pontos altos. Então, quando eu chegar aqui dentro desse leque, eu não vou fazer leque sobre leque, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos exatamente igual a esse, ó. Então, eu vou trabalhar agora mais 3 grupinhos de 3 pontos altos, que é até chegar aqui dentro desse leque e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, grupinhos de 3 pontos altos até chegar aqui dentro desse último leque. Aqui eu não trabalho leque sobre leque. Então, eu fiquei com 1, 2, 3 leques completos. E aqui, ó, no leque de número 4, eu fiz apenas 3 pontos altos. Trabalhei sobre 3 lateral. Essa lateral aqui, a gente só vai trabalhar quando a gente emendar todos os squares, gente. Então, essa emenda aqui é de forma fácil, rápida e não precisa estar cortando o fio, tem menos arremates. Então, eu gosto bastante de trabalhar dessa forma. Chegando aqui no final, eu fiz os meus 3 pontos altos. Agora, eu vou pegar mais um leque, ó. Se você preferir, você pode fazer uma correntinha de separação. Eu não faço corrente de separação, ó. Eu laço o meu fio, vou vir aqui pegando esse próximo leque, ó. Dessa forma, gente. Esse meu leque tá do lado certo, ó. E esse aqui também. Então, eu laço o meu fio, venho aqui, pegando esse square, vai ficar aqui, ó, dessa forma, dentro do leque, e faço um ponto alto. Tá assim. Laço meu fio novamente, ó, um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto. Então, eu trabalhei aqui um grupinho de 3 pontos altos dentro desse leque, peguei o próximo square e trabalhei um grupinho de 3 pontos altos dentro do primeiro leque aqui do segundo square. Dessa forma, ó, quando a gente fizer virar aqui o square, ó, ele vai ficar dessa forma. Então, aqui, a minha peça, ela tá assim, vou deixar assim para vocês verem bem certinho, gente. Fiz os meus 3 pontos altos. Agora, ó, eu vou colocar, vou virar aqui esse square, para ele ficar desse jeito aqui, para vocês verem melhor. Vou vir aqui, nesse primeiro intervalo de 2 correntinhas, ó, do meu primeiro square, e vou prender com um ponto baixo. Então, aqui, ficou assim. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no meu segundo square e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Parece difícil, gente, mas não é. E fica com menos arremates também, ó. Venho aqui no meu square, que é o meu primeiro square, ó. Aqui ele tá do lado avesso, ó. Pelo lado avesso. Vou vir aqui no intervalo de 2 correntes e vou prender com um ponto baixo. Como eu falei, se vocês quiserem fazer uma corrente de separação, vocês podem fazer também. Vou laçar o meu fio, venho aqui nesse square da frente, ó, e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Por quê? Porque esse square aqui a gente não trabalhou com a carreira na cor rosa, que é a carreira que a gente tá fazendo a emenda. Isabela, e se eu quiser fazer a emenda com o verde? Vocês vão fazer a mesma repetição, gente, que a gente tá fazendo aqui com a cor rosa. A emenda é da mesma forma.
Então, aqui, ó, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui nesse square, ó, e vou prender com um ponto baixo. Laço meu fio, venho nesse square aqui da frente, ó, dentro do leque. E agora, eu vou fazer 3 pontos altos. Vou aqui dentro desse leque e vou prender com um ponto baixo. Laço, venho no square da frente novamente e aqui eu vou trabalhar mais 3 pontos altos para formar um leque, ó. Então, aqui a gente fez a emenda, gente. Ficando dessa forma, ó. Fica uma emenda perfeita. Emendamos os nossos 2 square. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo, ó, e agora eu vou seguir fazendo aquela sequência. Nos intervalos de 2 correntes, eu trabalho os grupinhos de 3 pontos altos. E quando chegar ali no leque, a gente vai trabalhar leque sobre leque, ó. Então, aqui, fiz um leque completo, vou fazer 2 leques completos agora, ó. Quando chegar aqui, eu vou fazer um leque completo também. Quando chegar nesse leque aqui, eu vou fazer apenas um grupinho de 3 pontos altos. Então, eu trabalho grupinhos de 3 pontos altos aqui sobre os intervalos de 2 correntes. Dentro desse leque, eu trabalho leque sobre leque. E nesse terceiro leque aqui, eu vou trabalhar apenas um grupinho de 3 pontos altos, ó, igual eu fiz aqui. Então, eu vou seguir trabalhando até chegar aqui e volto pra gente dar sequência. Trabalhei aqui até chegar aqui, ó, nesse leque. Quando chegou nesse leque, eu fiz apenas o grupinho de 3 pontos altos. Ficando assim. Gente, olha que lindeza. Eu tô super apaixonada por essa combinação de cor e por esse modelo também, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer a mesma repetição, gente. Não importa a quantidade de square que vocês estejam fazendo, a gente segue fazendo essa repetição. Sempre que vai emendar um square com o outro, a gente trabalha sobre as 3 laterais, ó. Essa quarta lateral aqui, a gente não trabalha, porque a gente vai trabalhar sobre ela quando a gente fizer a emenda de todos os square. Fiz os meus 3 pontos altos, laço meu fio. Agora, eu vou pegar mais um square, ó. Venho aqui no intervalo de 2 correntinhas dentro do leque e faço o meu ponto alto, ó. Ficou assim. Laço, venho no mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos para formar o meu grupinho aqui de 3 pontos. Tá assim, gente, ó, só virar o square assim, que vocês já vão ver que já vai ficar certinho, ó. Pra gente já começar a fazer a emenda de um square com o outro. Então, fiz os meus 3 pontos altos, venho aqui nesse square, pegando pelo lado avesso e prendo com um ponto baixo. Laço o meu fio, agora eu venho aqui no square da frente e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Vocês sempre lembrem, gente, que o square que a gente tá trabalhando é o square que a gente faz esse square da frente é o square que a gente faz os grupinhos de 3 pontos altos. E esse square aqui que a gente já trabalhou com a cor rosa, fazendo a volta sobre ele, é o square que a gente vai prender com um ponto baixo. Então, assim, a gente não tem como errar. Sempre lembrem disso. Então, fiz aqui o meu grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu venho aqui... Agora, eu venho aqui no square, ó, pegando o lado avesso, prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, venho no square da frente e faço meu grupinho de 3 pontos altos. Novamente, ó, venho aqui no próximo intervalo de 2 correntes, desse square que tá do avesso, prendi com um ponto baixo. Agora, nesse square da frente, dentro do leque, eu faço os 3 pontos altos. Venho aqui, pegando esse leque do square que tá do lado avesso, ó. Eu falo que tá do lado avesso, gente, ó,
por conta disso aqui. Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês, pra não ter dúvida. Porque quando a gente coloca ele, né, desse jeito aqui, aqui é o lado avesso, ó. Então, prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, venho aqui dentro do mesmo intervalo do leque, ó, e faço mais 3 pontos altos. Então, agora, eu vou seguir fazendo essa repetição, gente. Sempre que for fazer a emenda, ó, de um square com o outro, a gente faz a mesma repetição que fizemos aqui, ó. Eu fiz aqui exatamente o que eu fiz aqui também. Então, agora eu vou seguir fazendo, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos sobre o intervalo de 2 correntes e trabalhando leque sobre leque. Vou trabalhar leque sobre leque até chegar nesse leque aqui. Agora, eu não vou fazer um grupinho de 3 pontos altos sobre esse leque, ó, sobre o quarto leque. Por quê? Porque agora eu já fiz a emenda com a quantidade de square que eu preciso para essa peça. Se você quiser fazer com mais square, você segue fazendo essa sequência até ter a quantidade de square de sua preferência. Quando chegar no último square, a gente trabalha leque sobre leque até chegar aqui nesse último leque. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, sobre os meus 3 squares, seguindo a mesma sequência, né, que eu passei para vocês. Trabalhei agora leque até chegar aqui nesse último leque, ficou assim. Agora, a gente vai trabalhar sobre essa lateral aqui, gente, ó. Essa lateral que a gente não tinha trabalhado, vamos trabalhar sobre ela. Então, agora, ó, eu fiz o meu leque, vou laçar o meu fio, vou vir aqui no intervalo de 2 correntes e vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço o meu grupinho de 3 pontos altos novamente. 2 correntes, laço meu fio e aqui a gente vai completar o leque, gente, ó. Aqui é a parte que a gente fez a nossa emenda de um square com o outro. Então, agora a gente vai completar o nosso leque. Então, eu venho aqui nesse mesmo espaço que eu tinha trabalhado aquele grupinho de 3 pontos altos, ó. E vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos novamente sobre esse espaço. Ficou assim. Agora, eu vou vir aqui, ó, na emenda, entre um grupinho e outro, ó, bem aqui nesse intervalo, e vou prender com um ponto baixo. Então, aqui eu formei, ó, mais um leque. Laço o meu fio, venho aqui no próximo leque e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora dessa forma por toda a lateral aqui, gente, ó, da minha peça. Quando chegar aqui nessa emenda, vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, vamos seguir fazendo assim até chegar aqui no final. Essa será a nossa repetição. Trabalhei aqui por toda a lateral da minha peça, tá ficando assim. Quando a gente for fazendo as carreiras em volta, gente, essa parte aqui, ó, ela vai ficando bem certinha, vai ficar bem retinho. Então, ficou assim. É bem fácil de fazer dessa forma, como eu falei pra vocês, ó, diminui bastante a quantidade de emendas. As emendas tá aqui só na parte dos square que a gente fez aqui o início. Mas na parte da emenda não tem arremates. Chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntes, ó. Conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo, gente, ó. Venho aqui na terceira corrente e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntinhas. Caminhei aqui com um ponto baixíssimo. Até chegar no intervalo de 2 correntinhas. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto.
laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui eu fiz um total, ó, de 4 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas iniciais. Então, ó, ficou dessa forma aqui. Agora, eu faço 2 correntes de separação, venho no próximo intervalo de 2 correntes e trabalho um grupinho de 4 pontos altos, gente, ó. Duas correntes. E agora, eu vou seguir trabalhando grupinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntes até chegar aqui, ó, dentro do leque, gente, ó. Então, vamos tirar como base esse leque e esse leque aqui, ó. Entre esse leque e esse, a gente vai trabalhar grupinhos de 4 pontos altos agora, separados por 2 correntes. Vamos ficar com um total de 5 grupinhos de 4 pontos altos. Trabalhei agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 4 pontos altos, sempre tirando como base esse leque e esse leque também. Tudo que a gente fizer desse lado aqui, a gente vai repetir, gente, do outro lado também. Entre um leque e outro, a gente faz os grupinhos de 4 pontos altos. Observem bem, essa aqui é a volta de número 2 com a cor pink. Observem bem essa volta, porque se a gente errar sobre essa, se a gente errar essa volta aqui, consequentemente, vai errar as outras voltas também. Então, aqui na lateral, ó, da minha peça, eu vou fazer 2 correntes novamente, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no primeiro intervalo de 2 correntes, e agora eu vou trabalhar grupinhos de 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e trabalho um grupinho de 3 pontos altos. Então, sobre essa lateral maior, a gente vai trabalhar grupinhos de 3 pontos altos, ó. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho. De 3 pontos altos. 2 correntes. E agora aqui, gente, ó, na emenda de um square com o outro, ó, entre esse leque e esse leque aqui, a gente vai fazer um grupinho de 3 pontos altos, ó. Então, eu venho dentro desse primeiro leque, ó, no intervalo de correntes, faço um ponto alto. Laço meu fio e aqui, entre esse ponto baixo que eu fiz, ó, vou pegar aqui nesse ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, agora nesse intervalo aqui, ó, dentro desse leque, eu faço mais um ponto alto. 2 correntes e agora eu vou seguir fazendo dessa forma, gente, ó. Nos intervalos de 2 correntes, grupinhos de 3 pontos altos. Aqui, ó, na emenda de um square com o outro, eu fiz dessa forma. Então, em todas as emendas, a gente vai fazer dessa forma aqui também. E nos grupinhos nos intervalos de 2 correntes, seguimos fazendo grupinhos de 3 pontos altos. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui, ó. Então, entre esse leque e esse leque, a gente vai trabalhar os grupinhos de 4 pontos altos. E nessa lateral aqui maior, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, essa será a nossa sequência da volta de número 2 com a cor pink. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça. Então, entre esse leque, ó, e esse leque aqui, fiquei com grupinhos de 4 pontos altos. Nessa lateral aqui e nessa lateral aqui, eu fiz os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, ó. Quando cheguei aqui desse lado, eu fiz a mesma repetição que eu havia feito desse lado aqui. Então, entre esse leque e esse leque, eu fiz os grupinhos de 4 pontos altos, ficando com um total de 5 grupinhos de 4 pontos altos, porque agora nas próximas carreiras a gente vai trabalhar aumento, ó, sobre eles. E aqui nessa lateral, eu segui fazendo da mesma forma que eu trabalhei aqui, os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó. E na parte da emenda ficou assim, gente, ó. Dentro desse leque, um ponto alto, sobre o ponto baixo, um ponto alto, e aqui, dentro do leque, um ponto alto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar o vídeo um pouquinho, ou vocês podem me deixar aqui abaixo nos comentários também.
E se você tá gostando dessa videoaula, não clicou ainda no gostei, clica no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Assim, sempre que eu postar, gente, um vídeo novo, vocês vão receber aí a notificação do vídeo e vai vir aqui conferir todas as novidades que eu postar aqui no canal. Então, agora, ó, fiz as minhas duas correntes, vou vir aqui, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Estamos iniciando a nossa volta de número 3 com a cor pink. Laço meu fio, venho aqui, ó, sobre o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. E aqui sobre o último ponto alto, eu vou fazer laço meu fio, venho no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu trabalhei um aumento no último ponto desse grupinho. Uma, duas correntes, laço meu fio, venho no próximo grupinho de 4 pontos altos, ó. Sigo fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. E chegando aqui no último ponto, eu trabalho um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 2 correntes. E agora, gente, ó, na carreira anterior, a gente tinha 5 grupinhos de 4 pontos altos. Nessa carreira de número 3, a gente vai ter 5 grupinhos de 5 pontos altos agora, porque a gente tá trabalhando um aumento no último ponto, vamos trabalhar um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Até chegar aqui, ó, no quinto grupinho, sempre tirando como base os grupinhos que estão entre esse leque e esse leque aqui. Trabalhei aqui 5 grupinhos agora de 5 pontos altos, porque estamos fazendo o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Chegando aqui sobre a lateral da peça, gente, ó, laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui sobre esse primeiro ponto alto, ó, não trabalho sobre as duas correntes, fiz as minhas duas correntes de separação. Venho aqui sobre esse primeiro ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio e aqui no próximo ponto eu trabalho um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos novamente, igual a gente fez na carreira anterior. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo grupinho de 3 pontos altos e novamente trabalho ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, ó. 2 correntes e vou seguir fazendo dessa forma por toda a lateral da minha peça. Então, a gente vai ficar com grupinhos de 3 pontos altos até chegar aqui, gente, ó, nesse último grupinho de 3 pontos altos da lateral. Trabalhei aqui sobre a lateral da minha peça, gente, ó, 2 correntes de separação entre um grupinho e outro e ponto alto sobre ponto alto. Ficou dessa forma. Chegando aqui nesse lado, gente, ó, sobre essa lateral, sobre essa curva aqui da peça, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos desse lado aqui. Então, ó, fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui nesse primeiro grupinho de 4 pontos altos, ó, faço um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, ó. Chegando aqui no último ponto, eu faço o meu aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir fazendo agora dessa forma por toda a minha peça. Grupinhos com aumento até chegar aqui, ó, rente com esse leque. E quando chegar aqui nessa lateral, vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, sempre assim, gente, ó, tudo que a gente fizer nessa curva aqui, ó, a gente vai repetir desse lado aqui também. Tudo que a gente fizer sobre essa lateral, a gente vai repetir sobre essa lateral também. Então, eu vou finalizar aqui toda a minha volta de número 3, fazendo essa sequência. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, a minha peça, ela tá ficando dessa forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 5 pontos altos nessa curva da peça.
1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 5 pontos altos nessa curva também. E aqui na lateral, grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, exatamente igual fizemos aqui. Chegando no final, fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho aqui sobre esse próximo ponto alto, e agora eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, ó. Chegando aqui no último ponto, eu faço um aumento, exatamente igual eu fiz na carreira anterior. Então, eu faço 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Fiquei agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Faço 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo grupinho e repito, ó. Ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar no último ponto, ó, ponto alto sobre ponto alto, e aqui no último ponto alto eu repito o aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Vou seguir fazendo agora essa repetição até chegar aqui, ó, gente, rente com esse leque, para ficar com os meus 5 grupinhos com aumento. Vou trabalhar até chegar aqui. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, os meus 5 grupinhos, trabalhando o aumento no último ponto em cada um dos grupinhos. E quando chegar aqui, gente, sobre a lateral, vamos fazendo sempre essa repetição, ó. Venho aqui sobre o primeiro grupinho de 3 pontos altos, faço ponto alto sobre cada ponto desse de base, ó. 2 correntinhas, venho no próximo grupinho e repito, ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, 2 correntes, e aqui sobre a lateral vamos fazer a mesma repetição. Observem, gente, que agora a gente tá fazendo carreiras repetitivas, como eu falei para vocês. Então, a gente iniciou agora a nossa volta de número 4, contando aqui com a primeira volta que a gente fez a união, ó, de um square com o outro. Então, contando com essa primeira volta, a gente tem um total de 4 voltas, ó. 1, 2, 3, iniciamos a volta de número 4. Eu vou seguir fazendo essa mesma sequência até ter um total de 7 voltas, gente. Nessa parte aqui, ó, oval da peça, sempre fazemos um ponto alto com aumento, né, em cada um desses grupinhos. Sempre um aumento no último ponto, exatamente igual a gente vinha fazendo aqui nas voltas anteriores. Então, nessa volta, a gente tem grupinhos de 6 pontos altos, na próxima terá com 7, na próxima com 8. A última volta, que é a volta de número 7, a gente vai ter 5 grupinhos de 9 pontos altos. Então, tudo que fizer desse lado, repetimos desse lado aqui, ó, sobre essa curva da peça. Tudo que a gente fizer nessa lateral, repete sobre essa lateral. Então, como agora são repetições, eu vou adiantar a minha peça e volto para a gente dar continuidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei, me deixem nos comentários, ou vocês voltam o vídeo um pouquinho também, gente, mas se você voltar o vídeo e não conseguir fazer, você pode me deixar aqui abaixo nos comentários. Eu vou adiantar aqui a minha peça, seguindo essa sequência, e volto para a gente continuar. Bom, gente, adiantei aqui todas as minhas voltas, fiz um total, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas, seguindo a mesma repetição que eu passei para vocês, ó. A gente ficou agora com 5 grupinhos de 9 pontos altos sobre cada um deles. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, tanto desse lado quanto desse lado aqui também. E sobre a lateral da peça, gente, ó, continuamos fazendo a mesma sequência. Ponto alto sobre ponto alto com 2 correntes de separação. Tudo que a gente fez nessa lateral, a gente repetiu nessa lateral aqui também. Então, foi a mesma sequência. Cortei o meu fio, ó. Chegando aqui no final, eu cortei o meu fio
na cor pink, porque agora eu vou fazer a troca de cores. Isabela, não quero trocar de cor, quero continuar trabalhando com o fio na cor rosa pink. Então, você caminha com um ponto baixíssimo para esse ponto aqui ao lado, gente, ó. Então, agora vocês podem trabalhar em qualquer um dos lados. Você caminha com ponto baixíssimo para o ponto ao lado, só para facilitar a hora do arremate, ó. Caso vocês queiram iniciar, ó, desse lado aqui. Então, caminha aqui com ponto baixíssimo só para facilitar a hora do arremate. Mas, caso você não queira iniciar aqui desse lado, como eu falei, a gente pode começar em qualquer um dos lados, ó. Pode iniciar aqui também nos intervalos de 2 correntinhas. Vou pegar o meu fio na cor branca. Bom, gente, peguei aqui o fio na cor branca. Pode ir em qualquer um dos intervalos de 2 correntes. Eu vou iniciar aqui, ó, sobre esse intervalo de 2 correntes, antes de começar o nosso grupinho de 9 pontos altos, ó. Então, eu vou vir aqui e vou prender esse meu fio fazendo uma laçadinha. Subo 2 e 3. Essa primeira laçadinha, ela é a minha primeira correntinha, fiz mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço novamente, ó, um ponto alto. Fiquei aqui com um total de 3 pontos altos, ó, contando com as 3 correntes iniciais. Faço 1, 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, agora eu pulo esse ponto, venho no segundo ponto aqui, ó, do nosso grupinho de 9 pontos altos e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Fiz aqui mais um grupinho de 3 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, pulo um ponto de base apenas, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui sobre o próximo ponto e faço mais um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, agora eu não trabalho sobre esse último ponto, venho direto no intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos agora. 2 correntes, novamente, pulo o primeiro ponto, venho sobre o próximo e sigo fazendo essa sequência, gente, ó. Deixa eu fazer aqui mais esse grupinho junto com vocês, ó. Um ponto alto sobre cada ponto alto de base e 2 correntes de separação. Então, aqui, nessa parte, ó, sempre vão colocando a peça de vocês sobre uma base reta para você ver se o seu tapete, né, se a sua peça, ela está ficando certinha. É importante lembrar, gente, que se você tem um ponto bem apertado, ao invés de utilizar a agulha 3,5, que é essa que eu estou utilizando, você pode trocar e utilizar a agulha 4 milímetros. Se você tem um ponto folgado, você também pode mudar a agulha e usar uma agulha 3 milímetros, assim você regula a tensão do seu ponto. Então, aqui, ó, todos os intervalos de 2 correntes, a gente vai trabalhar grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui na parte, ó, dos pontos altos, que a gente tem grupinhos de 9 pontos, a gente não trabalha aqui sobre o primeiro ponto, aqui no meio a gente não trabalha sobre esse ponto e no final a gente também não trabalha sobre esse ponto. Então, essa será a repetição. Sempre que tiver os pontos altos, ó, juntos, essa será a sequência. E nos intervalos de 2 correntes, grupinhos de 3 pontos altos, seguindo assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, 2 correntes de separação. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar o meu fio, porque eu vou fazer a troca de cores. Caso você não queira fazer a troca de cor, você caminha com um ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo de 2 correntinhas. Então, cortei aqui o meu fio, vou trazer esse fio, ó, até chegar no intervalo de 2 correntes, só para facilitar a hora do arremate. Então, a minha peça, ela tá ficando assim, gente, ó.
sobre os intervalos de duas correntes, eu trabalhei 2 pontos altos. Aqui na lateral, ó, ficou assim. Cada intervalo desse de duas correntinhas, eu trabalhei grupinhos de 3 pontos altos separados por duas correntes. E aqui na parte da curva da peça, para cada grupinho desse, ó, de 9 pontos altos, para cada grupinho desse de 9 pontos altos, ó, eu fiquei com 2 grupinhos de 3 pontos altos sobre eles. Lembrando, gente, que essa volta, independente do tamanho que você esteja fazendo a sua peça, essa primeira volta aqui, ó, na cor branca, que é a volta de número 8, depois que a gente iniciou aqui a emenda, eu fiz 7 carreiras com a cor rosa pink e agora uma com branco, é a carreira de número 8. A gente precisa ter uma quantidade de grupinhos desse, de 3 pontos altos, que seja par, que é para o bico de acabamento ele dar certinho. Então, se você está fazendo a sua peça maior ou menor, nessa volta a gente precisa ter uma quantidade de grupinhos de 3 pontos altos, que seja par. Peguei agora o meu fio na cor rosa pink, vou vir sobre esse intervalo aqui de duas correntes, ó, onde eu trouxe o meu fio na cor branca e vou prender esse meu fio, fazendo aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha, ó. Faço 2 e 3, depois a gente arremata aqui esses fios. Fiz as minhas 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer aqui mais 2 pontos altos sobre esse mesmo intervalo de duas correntes. Contando com as 3 correntes iniciais, ficamos com um total de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos, 2 correntes, e agora iniciamos a nossa volta de número 9. Essa volta de número 9, gente, a gente vai seguir fazendo dessa forma, ó, em cada intervalo de 2 correntinhas, a gente vai trabalhar um grupinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Quando eu finalizar essa minha volta de número 9, a volta de número 10 vai ser na cor branca e eu vou fazer a mesma repetição. Então, quando eu finalizar aqui essa volta com o rosa pink, eu vou cortar o meu fio e vou iniciar mais uma volta com a cor branca, seguindo a mesma sequência. Em cada intervalo de 2 correntes, eu trabalho grupinhos de 3 pontos altos. Então, agora eu vou adiantar a minha peça e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui todas as minhas voltas, ó, já prendi com ponto baixíssimo e trouxe o meu fio na cor branca para o intervalo de 2 correntes para facilitar a hora do arremate. Então, ficou assim. Fiz aquela carreira, ó, iniciei essa volta aqui junto com vocês com a cor pink, fazendo 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes, finalizei ela, cortei o meu fio e fiz mais uma carreira na cor branca, seguindo a mesma sequência, grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntinhas. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Cortei o meu fio na cor branca, porque agora eu vou iniciar o meu bico de acabamento, ó, com a cor pink. Então, gente, vocês lembram que aqui quando a gente fez a nossa primeira volta com a cor branca, com os grupinhos de 3 pontos altos, eu falei para vocês que a gente precisava ter uma quantidade de grupinhos que seja par? Porque agora, quando a gente for fazer os leques, a gente vai começar agora uma carreira de leque, a gente precisa ter uma quantidade que seja par também. Então, eu vou vir aqui sobre esse intervalo de 2 correntes e vou prender esse meu fio, ó, na cor pink, fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Agora, eu faço mais uma e 2. Contando aqui com essa laçadinha, a gente tem um total de 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Faço uma, 2 correntes. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer aqui mais 2 pontos altos sobre esse mesmo intervalo. Então, eu fiz aqui o meu primeiro leque, ó. Laço meu fio, não faço corrente de separação entre um leque e outro, mas, Isabela, tô fazendo sem corrente de separação e a minha peça, ela está emborcando, então, você pode fazer sim, gente, uma correntinha de separação. Ó, venho no próximo intervalo de 2 correntes e agora eu repito o meu leque, sendo 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2
pontos altos. Então, gente, sobre essa volta, em cada intervalo desse de 2 correntes, eu vou trabalhar um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E não vou fazer corrente de separação, ó, entre um leque e outro. Vou seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça, trabalhando leque em cada grupinho, em cada intervalo, né, gente, de 2 correntinhas. Só quero dizer grupinho de 3 pontos altos, mas em cada intervalo de 2 correntinhas, eu trabalhei um leque. Fiquei com a quantidade par de leque, né? Chegando aqui no final, fiz o meu leque, agora eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira corrente que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar agora com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas, ó. Chegando aqui sobre o intervalo de 2 correntes, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Essas 3 correntes, ela deu a altura de um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e repito. Então, aqui, eu fiz, ó, leque sobre leque. Novamente, gente, eu não vou fazer corrente de separação. Eu vou laçar o meu fio, venho no próximo leque e repito, leque sobre leque. Caso necessário, você pode fazer uma corrente de separação entre um leque e outro. Quando a gente fizer a próxima carreira, que é a última carreira antes do detalhe final, gente, vocês vão observar que a peça, ela vai ficar super certinha. Então, depois dessa carreira, a gente vai fazer mais 2, que é uma carreira com ponto alto duplo, e depois a gente vai fazer uma carreira com detalhe, né, nos pontos picô. Então, ó, essa será a nossa repetição. Nessa volta, a gente vai trabalhar leque sobre leque, e eu volto para a gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, fiz leque sobre leque. Então, agora, chegando aqui no final, eu vou contar 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalinho aqui, ó, de 2 correntinhas dentro desse leque. Cheguei sobre o intervalo de 2 correntes, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas para dar altura, gente, de um ponto alto duplo. E uma corrente que será de separação. Fiquei com um total de 5 correntinhas. Agora, eu vou laçar o meu fio 1, 2 vezes, ó. Vou vir no mesmo espaço e vou fazer aqui um ponto alto duplo. Eu solto 2 laçadinhas, ó. Solto 2 laçadinhas e agora fecho o meu ponto alto duplo. Faço uma corrente de separação. Laço 1, 2 vezes, venho no mesmo espaço. E vou fazer aqui um ponto alto duplo, ó. Soltei 2 laçadinhas novamente. E agora, fecho o meu ponto alto duplo. Uma corrente de separação, laço 1, 2 vezes, venho no mesmo espaço e repito, ó. Solto 2 laçadinhas, 2 laçadas e agora fecho o meu ponto alto duplo. Então, aqui eu já tenho um total, ó, contando com as correntes iniciais que a gente fez para dar altura de um ponto alto duplo, eu tenho um total de 4 pontos altos duplos. Eu vou fazer dessa forma, gente, até ter um total de 7 pontos altos duplos, contando com as correntes iniciais. Bom, gente, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos duplos, contando com as correntes iniciais que a gente fez para dar altura de um ponto alto duplo. Fiz os meus 7 pontos altos duplos, agora eu vou vir aqui, ó, no próximo leque, eu não vou fazer corrente de separação, gente. Eu venho aqui direto no próximo leque e prendo com um ponto baixo. Minha peça, ela tá ficando assim, ó. Agora, eu vou laçar o meu fio 1, 2 vezes. Vou vir no próximo leque e vou fazer a minha sequência de 7 pontos altos duplos, ó. Fiz 1,
uma corrente. Laço meu fio 2 vezes, venho aqui dentro do mesmo leque e faço mais um ponto alto duplo. Uma corrente, vou fazer aqui uma sequência de 7 pontos altos duplos, todos eles separados por uma correntinha. Eu fiz 3, vou fazer aqui 7 pontos altos duplos. Bom, gente, finalizei aqui, fiz mais um total, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos duplos. Vou vir aqui no próximo leque e vou prender com um ponto baixo. Então, a minha peça, ó, tá ficando dessa forma. Coloquem aí a peça de vocês sobre uma mesa, sobre uma base reta, para vocês verem se tá ficando assim, ó, certinho, se não está ficando embabadado, nem assim emborcado, ó. Tem que ficar certinho. Isabela, tô fazendo a minha peça, está ficando emborcada a minha peça. Gente, vocês podem fazer mais ponto alto duplo. Eu fiz aqui com 7, vocês podem fazer com 8. Ou se tiver ficando embabadado, você pode diminuir a quantidade de pontos altos duplos. Vocês podem colocar aqui a quantidade de pontos altos duplos que dê certo aí com a sua tensão de pontos. Ou também, gente, ó, entre um grupinho e outro, vocês podem colocar uma correntinha de separação. Antes de prender com ponto baixo, ó, você pode fazer uma corrente de separação, prende com ponto baixo e faz uma corrente de separação. Para minha tensão de pontos, dessa forma, ficou certinha. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição, ó, fazendo aqui os 7 pontos altos duplos, até chegar aqui. Deixa eu mostrar certinho para vocês. Eu vou tirar como base, gente, ó, esses 5 grupinhos que a gente fez com aumento lá no início, ó. Então, a partir daqui, ó, vou tirar como base essa parte e essa parte aqui também. Então, nessa parte oval da minha peça, eu vou trabalhar os meus grupinhos de 7 pontos altos duplos. Quando chegar aqui, gente, ó, na parte da lateral da peça, vocês não precisam contar a quantidade de grupinhos. Vocês tirem como base aqui, ó, essa última parte de aumentos que a gente fez. Tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês tiram como base até chegar aqui. Se passar um pouquinho, vir até esse leque, não tem problema. Lembrando que aqui na parte da lateral da nossa peça, gente, ó, toda a parte da lateral eu vou fazer com 6 pontos altos duplos. Por quê? Porque se eu fizer aqui com 7 pontos altos duplos, 7 pontos altos duplos, da mesma forma que eu estou trabalhando aqui sobre a parte oval, se eu fizer dessa forma aqui na parte reta da minha peça, a minha peça ela vai ficar embabadada. Mas caso vocês estejam fazendo aí com os 7 pontos altos duplos, esteja fazendo na peça toda e a sua peça dê certo, não fique embabadada, então você pode continuar fazendo essa sequência. Tudo que eu fizer desse lado, na parte oval, eu vou repetir do outro lado também. Tudo que eu fizer sobre essa lateral, eu vou repetir sobre essa lateral também. Então, essa será a nossa repetição. Caso você precise fazer com mais ou com menos pontos altos duplos, vocês podem fazer aí a quantidade que der certo para a sua tensão de pontos. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça. Chegando aqui no final, ó, prendi com um ponto baixo sobre esse leque. Agora, eu vou vir aqui e conto 1, 2, 3, e na quarta correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto duplo, eu vou prender com um ponto baixíssimo, vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Então, gente, ó, deixa eu mostrar certinho aqui pra vocês. Vou levantar aqui um pouco mais a imagem pra vocês verem bem certinho. Essa parte aqui, ó, eu tirei como base os desenhos, né? Como eu falei pra vocês. Então, daqui até aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos duplos. Em toda essa parte aqui oval, tanto desse lado da peça, quanto do outro lado também. Então, a minha peça, ela ficou aqui retinha. E aqui na parte da lateral, gente, ó, quando eu iniciei os grupinhos de 3 pontos altos aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos duplos. Então, em toda essa parte aqui da lateral, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos duplos, ó. 1, 2, 3, 4, 5,
6 pontos altos duplos. Mas, como eu falei para vocês, está fazendo com 7 pontos altos na peça inteira e a sua peça ela está ficando certinha, está ficando retinha, então você pode continuar fazendo dessa forma. É aí de acordo com a sua tensão de ponto, gente. Sempre quero lembrar isso para vocês que pode variar aí de acordo com a sua tensão de ponto. Chegando aqui no final, ó, fiz o meu grupinho com 6 pontos altos duplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prendi com um ponto baixo e aqui eu fechei a minha volta. Por isso que é importante, gente, que nessa volta aqui, ó, com a cor branca, lembram que a gente fez? Eu falei para vocês que tem que ter uma quantidade de grupinhos que seja par, porque aqui, quando a gente tá fazendo essa última carreira, a gente precisa de uma quantidade de leques par. Porque em um leque a gente fez o grupinho, ó, de pontos altos duplos, e no próximo a gente prendeu com ponto baixo. Isabela, não gosto de fazer, não quero fazer com ponto alto duplo. Posso fazer com ponto alto normal? Sim, gente, também vai dar super certo. Você pode sim utilizar aí o ponto alto normal para fazer esse bico, que também vai ficar super lindo. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor branca. Eu vou pegar esse fio aqui, gente, ó. Vou trazer ele aqui para o intervalo de uma correntinha. Sempre faço isso para facilitar o arremate. Então, agora, eu vou pegar o meu fio na cor branca. Ó, peguei aqui o meu fio. Vou vir aqui nesse intervalo que eu fiz, ó, de uma correntinha. Vou vir aqui sobre ele e vou prender esse meu fio na cor branca, fazendo uma laçadinha. Agora, eu vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Ficou assim. Subo uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas, gente, ó, no pezinho do ponto baixo. E vou fazer sobre ela mais um ponto baixo. Então, aqui, eu fiz um ponto picô. Vou vir no próximo intervalo aqui de uma corrente, entre um ponto alto duplo e outro, e vou prender com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas no pezinho do ponto e vou fazer um ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo, ó. Vai ficando assim. Então, agora, eu vou seguir fazendo meus pontos picô em cada intervalo desse de uma correntinha, ó. Eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, ó. Pego aqui essas duas laçadinhas, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo e prendo com um ponto baixo. Fica assim. Se você não quiser fazer com a cor branca, gente, vocês podem fazer também diretamente com o fio na cor rosa. Agora, gente, eu vou vir aqui, ó, fiz os meus pontos picô. Aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos duplos e eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos picô. Aqui onde a gente fez, ó, 6 pontos altos duplos, a gente vai ficar com 4 pontos picô. Então, agora, eu vou vir aqui, ó, sobre esse ponto baixo que a gente fez, prendendo aqui nesse leque, e sobre esse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo apenas. Vou vir aqui no próximo grupinho de pontos altos duplos, ó, sobre esse primeiro intervalo de uma corrente, eu vou prender com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas no pezinho do ponto, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui pegando essas duas laçadinhas e faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. E sigo fazendo aqui os meus pontos picô, ó. Pegando essas duas laçadinhas, venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo.
3 correntes, venho aqui pegando essas 2 laçadinhas no pezinho do ponto, faço meu ponto picô, venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Fica super lindo, gente, e é uma peça que vocês podem aproveitar aí todas as sobrinhas de fio que vocês tiverem aí na sua casa. Venho aqui, ó, no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Agora, entre um grupinho e outro, tem esse ponto baixo. Sobre esse ponto baixo, eu vou fazer... Fiz aqui o meu ponto baixo, ó, sobre esse ponto baixo, já venho aqui no próximo grupinho e vou seguir fazendo essa repetição. Olha que lindeza, gente! Então, eu vou seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça. Nos intervalos de uma corrente, a gente vai trabalhando os nossos pontos picô. Bom, gente, chegando aqui no final, prendi com um ponto baixo sobre esse ponto baixo. E aqui, ó, onde a gente iniciou, fazendo aquele primeiro ponto picô, eu vou vir sobre ele e vou prender aqui com um ponto baixíssimo para fechar essa minha volta. Prendi aqui com ponto baixíssimo. E aqui eu já cortei o meu fio. Ficou assim. Então, olha que lindeza, gente. Onde a gente tinha os 7 pontos altos duplos, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5 pontos picô. E aqui na lateral, onde a gente tinha os 6 pontos altos duplos, a gente ficou com 4 pontos picô. Uma dica, gente, quando vocês estiverem fazendo essa volta aqui, ó, com os pontos picô, é importante que vocês deixem atenção, não deixem o seu ponto tão apertado, não coloca tanta força para fazer, né? Tanta força na agulha. Quando a gente coloca muita força na agulha, acaba que o ponto da gente, ele fica mais apertado, então modifica a nossa tensão de pontos. E aí ficou dessa forma, apaixonada por esse detalhe, ficou super lindo. E para fazer o arremate, gente, desse fio, eu gosto sempre de utilizar a agulha de tapeçaria. Então, ó, eu vou pegar aqui o meu fio, passo ele aqui por entre a minha agulha de tapeçaria. Vou vir aqui, ó, na parte do avesso da minha peça, e aí eu vou esconder esse fio por entre os pontos, gente, ó. Eu vou escondendo ele por esses pontos que tá na mesma cor. Então, eu escondo ele por esses pontos, ó. Aqui, esses 2 fios, eles ficaram juntos, gente. Vocês lembram que eu falei que eu deixo os fios juntos para facilitar a hora do arremate? Esse fio aqui, ó, que eu acabei de arrematar, eu já posso cortar esse fio. E esses fios aqui, que eu deixei eles 2 juntos para facilitar o arremate, ó, eu vou vir aqui e vou trazer esse fio para cá, ó, para ficar dessa forma. E agora, eu faço um nozinho e não aperto tanto. Vocês podem colocar aqui um pinguinho de cola e o segundo nozinho aperta bem, gente, ó. Então, esse fio aqui, eu já vou cortar esse fio porque a gente já arrematou ele. E aqui, ó, ficou assim. Pode passar a perninha desse fio, ó, por entre esses pontos e depois a gente corta o excesso. A gente faz isso com todos esses arremates, ó. A gente faz os 2 nozinhos, ó. O primeiro nozinho, eu não aperto tanto para não danificar aqui o meu ponto. E o segundo, eu aperto bem. E aí, você pode cortar esse excesso. Ó, depois passar um pinguinho de cola também. Eu vou agora abrir toda a peça aqui para vocês verem certinho. Então, gente, esse é o resultado da minha peça. Olha que tapete lindo. Esse detalhe aqui com o fio na cor branca deu todo um charme na peça também, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha o link dessa videoaula nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso, né, a esse conteúdo e consigam fazer esse tapete lindo também. Beijo e até o próximo vídeo.